o respeito voltou. Ponto. Esse Vasco vai dar trabalho. Nós não vamos mais sofrer. Acabou o sofrimento. Ô Praxedes! Ô Praxedes! Chega, Ramon! Chega, Ramon! Chega, Ramon! No fundo do meu coraçãozinho, vou me apegar ao fato de não enfrentar um Flamengo que tem um Tite. Tá tudo comprado aí, né? Tudo comprado, essa é a maior vergonha. Nós tá em todo jogo. Que vergonha, hein, Emiliano? Fora, Matos! Fora! É uma vergonha o torcedor vascaíno hoje sai frustrado do estádio. O Vasco não praticou o esporte. Ramon, você tá de sacanagem, Ramon. Ficar com o Praxedes até 20 minutos, você tá de sacanagem, Ramon. Falou que a gente ia ver outro Vasco, aqui um Vasco pior do que o outro ainda. Ramon, tá de sacanagem. Alexandre Matos também tem que... Fala, nação rubro-negra, bom dia. Tinha que mostrar esse sofrimento, que povo sofrido no planeta Terra, que é esse povo vascaíno. Vasco eliminado pelo Nova Iguaçu e a final do Campeonato Carioca está definida. Flamengo versus Nova Iguaçu, falando sobre o Mundial de Clube Sub-20. Flamengo está classificado e a partida vai ser jogada aqui no Rio de Janeiro contra algum europeu. Isso porque o Flamengo se sagrou campeão da Libertadores com um show do Lohan. Eu vou dar mais detalhes para os senhores sobre o Fluminense, né? Que desculpinha esfarrapada. O Diniz foi para a coletiva e passou vergonha mais uma vez. Vou dar detalhes para os senhores. Essas e outras vocês encontram agora na Fla Geral TV. Mas antes disso, deixe o seu like se você quiser ajudar outros rubro-negros a receberem essas informações sem sensacionalismo e da maneira mais sucinta possível. Então, conto com o seu like agora, porque eu não peço no meio do vídeo, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Nação rubro-negra, Flamengo foi campeão da Libertadores da América Sub-20, carimbamos nosso passaporte para o Mundial de Clubes, que vai ser jogado no Brasil, no Maracanã, provavelmente, porque o Flamengo que vai escolher o mando, e já eu falo para vocês quem poderá ser o nosso possível adversário. Mas lógico, tem que falar desse jogo, né? Lohan foi o rei da América Sub-20, jogou muito, destruiu na final, e olha que ele estava sendo poupado por problemas físicos, mas entrou na semifinal já com tudo, e na final, galera, ele, como eu sempre falo, fez barba, cabelo e bigode, destruiu com a zaga do Boca Juniors, deu um passe para gol e fez um golaço. Flamengo começou jogando ali de uma forma mais burocrática, tomamos logo no início o gol do Boca Juniors, uma desatenção ali da zaga, tomamos um gol, mas corremos atrás. O Lohan, o Ryan Lucas, deu um passe de trivela pro Lohan no primeiro gol, que deixou o Lohan numa situação muito boa. O Lohan, com a sua habilidade, driblou o zagueiro e deu aquele passe, faz e me abraça. Flamengo conseguiu ali empatar o jogo com o Schola. O Schola, muitas pessoas falam que se chama Zola, mas a gente vê na narração chamando Schola, então eu vou chamar ele de Schola. O Schola foi lá, fez o gol do Flamengo. O Schola, que estava bastante ativo dentro de campo, correndo para lá, correndo para cá, é um nigeriano que dá muito trabalho para as zagas adversárias, e aí o Flamengo foi buscando uma melhor condição dentro da partida. No apagar das luzes do primeiro tempo, o Lohan, ele fez uma jogada, né? O Schola, ele conseguiu tirar a bola do adversário quando a bola estava perto da área do Flamengo, sobrou pro Lohan. Lohan tocou, se eu não me engano, pro Wallace Yan. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi pro Wallace Yan. O Wallace Yan tabelou com o Lohan, deixou o Lohan numa situação muito boa. O Lohan conseguiu invadir a área, dar um toquezinho ali bem sutil quando o goleiro saiu, um toque de bastante frieza, e o moleque virou o jogo para o Flamengo. Flamengo fez 2-1 no Boca Juniors, sofremos muito no segundo tempo, mas no apagar das luzes nos sagramos campeões da América Sub-20. Que felicidade que eu fiquei com esse título, como é bom ver a molecada sendo ali aproveitada em alguns momentos no profissional, mas tendo êxito
na base rubro-negra, conseguindo galgar ali melhores condições para os seus atletas poderem chegar aos profissionais. Eu vejo alguns jogadores ali com capacidade de poder suprir algumas posições no time profissional, tendo algumas oportunidades no time profissional. Quem eu vejo à frente? Mesmo o Lohan, tendo apenas 17 anos, eu já vejo ele ali tendo condições, já fez gol pelo profissional, mas tendo condições de poder integrar esse elenco profissional. Tem outros jogadores que, para mim, em breve também terão condições. São eles: o Alacian, o Chola, o Iago, zagueiro, além do Lohan. Então tem 4 peças aí no mínimo para a gente poder ficar de olho, são para mim destaques desse time. E o Lohan, é bem interessante a história dele, né? Ele foi descoberto pelo Madureira, ele chegou ao Flamengo aos 13 anos de idade, morador da Cidade de Deus, mas chamou muita atenção pela sua desenvoltura. É um jogador que tem um drible espetacular, tem uma visão de jogo incrível, joga já no meio dos mais velhos há muito tempo, porque conforme eu falei, ele tem 17 anos. Só que ele está jogando no sub-20 do Flamengo. Ele foi o jogador mais novo a fazer gol pelo rubro-negro. Fez gol com 16 anos pelo profissional. Então, galera, é um jogador que a gente tem que ficar de olho. A Europa também está de olho, até porque ele vai fazer 18 anos agora no meio do ano. Mas o moleque arrebentou, ele sempre parte para cima, ele sempre tenta o drible, ele sempre vai na direção do gol adversário. E nessa partida contra o Boca Juniors, que felicidade que esse moleque deu para a nação rubro-negra. Falando sobre o Mundial de Clubes, com essa conquista do Flamengo da Libertadores, o Flamengo carimbou seu passaporte para o Mundial de Clubes. Só que não precisa nem se deslocar, até porque o Mundial de Clubes será jogado no Brasil, no estádio indicado pelo clube campeão, que é o Flamengo. O Flamengo foi campeão da Libertadores, vai indicar qual vai ser o estádio. Provavelmente teremos casa cheia no Maracanã para poder vermos ali um Mundial de Clubes. E os clubes que disputam a UEFA Champions League Sub-20 lá na Europa são quadrangular final ali deles: o Porto, o Nantes, o Olympiacos e também o Milan. O Milan é favorito aí dentre esses 4 clubes. Cara, muito maneiro. Vai ser jogado em abril aqui no Brasil, então vocês já podem se programar, conforme eu falei, provavelmente no Maracanã, porque o Flamengo vai indicar o estádio e com casa cheia. Até porque qual é a oportunidade que a torcida do Flamengo vai poder de ver o Flamengo disputando um Mundial de Clubes no Brasil? Vai ser agora com o Sub-20 do Flamengo. Parabéns à molecada, tiraram muita onda. Parabéns também ao contestado técnico Mário Jorge, que bem ou mal levou o Flamengo à conquista desse título, sendo comandante rubro-negro. Eu sei que tem muitos flamenguistas que não gostam do Mário Jorge, só que ele faz aquele trabalho que consegue dar destaque às nossas peças, como aconteceu na Libertadores. Então, parabéns a todos e rumo ao Mundial em pleno Rio de Janeiro. E a desculpinha do Diniz, hein? Diniz, após o jogo contra o Flamengo, ele deu uma bela de uma desculpa, né? Ele falou: mas vocês também não enxergam que a gente jogou em dezembro, que a gente voltou de férias há pouco tempo. É o que eu venho falando, rapaziada. Quando chegou o Felipe Luiz no aeroporto, reclamando que tinha um clássico entre ali a Recopa, a final da Recopa, vocês ouviram eu falar. Time que não está acostumado com título, acontece isso mesmo, né? O time que não ganha, que não levanta a taça, acha que é implicância com eles, mas o Flamengo já passou pela mesma situação há um tempo atrás. E depois veio o próprio presidente, Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense, desmentir o Felipe Melo e falar: a gente mesmo que pediu os clássicos aí para o final da tabela, até porque no começo da tabela os jogadores estavam ali voltando de férias, a gente estava jogando com o time da base, então a gente preferiu jogar o clássico no final da tabela, a gente pediu para a Ferg. Então o chororô do Felipe Melo é irregular. Em relação ao técnico Diniz, não está acostumado a ganhar título, aí quando ganha reclama de tudo, aí dá desculpinha de que voltei de férias depois, não sei o que, admite que o Flamengo foi superior. É simples. Eu não sei por que tanta repulsa a falar que o Flamengo está numa fase melhor.
Flamengo realmente está sem clubismo, galera. Flamengo no Brasil é o time mais promissor dessa temporada de 2024, mesmo o Campeonato Carioca não sendo parâmetro. Mas o Flamengo vem jogando um futebol condizente com essa qualificação feita por vários jornalistas, vários torcedores e por mim também. Para mim, o Flamengo é o time mais promissor dessa temporada de 2024. Então, para mim, esse chororô do Diniz aí é um chororô irregular. Tudo bem, o Fluminense conseguiu fazer um jogo melhor do que fez na primeira partida. O único perigo que o Rossi teve ali no gol foi naquelas faltas mandrakes, né? O árbitro péssimo, deu uma falta, tirou um gol do Flamengo, porque o placar, para mim, moral, era 1-0 o time rubro-negro. O Flamengo foi lá, fez um gol com o Pedro, conforme já tinha falado, que iria sair gol do Pedro. Pô, é quase batata sair gol do Pedro em todo jogo, mas o Flamengo foi ali, na minha opinião, garfado pelo árbitro, porque em câmera lenta qualquer toquezinho vai parecer uma tentativa de assassinato, e foi o que aconteceu aí no lance ali do Luiz Araújo, que o árbitro foi e deu falta e tirou, anulou o gol do Flamengo. Péssimo o VAR engraçado, né, que não chamou no pênalti claríssimo sofrido pelo De La Cruz na partida contra o Fluminense. Mas esse lance babaca, o árbitro de vídeo vai e chama. Um absurdo pra mim, e pior ainda o árbitro de aceitar a sugestão do VAR e anular o gol. Péssima arbitragem, vergonhosa. Mas com o Flamengo não tem chororô. Árbitro não ajudando, né? Prejudicando o Flamengo, árbitro apitando normal pra gente, é sempre a mesma coisa. A gente não liga pra arbitragem, né? Mas é sempre bom a gente frisar aqui alguns lances absurdos como foram esses aí do Flamengo e Fluminense. E nação, o que falar do povo mais sofrido do planeta? Nunca vi um povo que se ferrou tanto na vida como os vascaínos. A gente fez aquele compilado na moral pra vocês no começo do vídeo, que eu sei que vocês gostam. Vasco jogou com Nova Iguaçu no Maracanã. Técnico do Vasco tinha falado que os torcedores iriam ver um Vasco melhor para essa segunda partida, e na verdade o Bill, ex-jogador do Flamengo, bora Bill, arrebentou a boca do balão, fez gol, e um belo gol em cima do Vasco. O Vasco foi eliminado pelo Nova Iguaçu, perdeu de 1-0, e muitos torcedores, vou ser sincero com vocês, muitos torcedores vascaínos que eu converso falaram pra mim, é melhor o Vasco ser eliminado agora do que enfrentar um Flamengo do jeito que tá em 2024. Então, não são todos os vascaínos que estão tristes, não são todos que estão sofrendo, tem muitos soltando rojões por não enfrentar o malvadão. 23 clássicos que a gente jogou, 26 clássicos que a gente jogou com o Vasco, eles venceram 2. Então a gente pode ver aí como o Eurico, saudoso Eurico, falou, o respeito voltou. Só que não. Então é isso, galera. Vamos enfrentar o Nova Iguaçu na final. Para mim, o Nova Iguaçu será um adversário mais difícil do que o Vasco seria, tá? Falando sinceramente. O Vasco e Flamengo na final seria uma final assim, com mais holofote, né? E para mim mais fácil para o Flamengo. Contra o Nova Iguaçu vem totalmente despretensioso, sem responsabilidade nenhuma. É um time muito ajeitado, esse time do Nova Iguaçu. Temos que abrir o olho para não tomar o primeiro gol contra o Nova Iguaçu, porque o time do Tite praticamente não toma gol. Mas é isso, galera. Essa curtinha aqui é somente para mandar solidariedade para os corações alvinegros, né? Os corações vascaínos no Rio de Janeiro que estão tristes e corações assim chorando muito. Mas alguns estão felizes porque não vão enfrentar o Flamengo. Queria saber dos senhores, conhecem algum vascaíno que falou que está feliz por não enfrentar o Flamengo, por se livrar de enfrentar o malvadão na final? E nação, agora uma curtinha aqui para falar sobre a programação rubro-negra. A gente sabe que existe essa data FIFA, essa chata data FIFA, onde a gente vai ficar afastado do nosso Mengão por mais ou menos 2 semanas. Até porque o Flamengo só vai jogar o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu dia 30 ou dia 31 de março. E, infelizmente, a gente vai ficar em torno de 2 semanas sem poder ver o nosso queridão entrar dentro de campo. Mas vamos lá para a programação rubro-negra. Flamengo deu folga para os jogadores domingo, segunda e amanhã também vai ter folga. Eles só se reapresentam quarta-feira. E muita gente estava reclamando, e a preparação para a final, mas galera,
o Flamengo só vai jogar o primeiro jogo da final no começo do outro mês, no final desse mês. Então ainda vai ter tempo para o Flamengo poder treinar, fazer ali a melhor tática possível que o Tite vai verificar nos jogadores. E lembrando que nessa época da data FIFA, a gente vai estar sem vários jogadores do Flamengo. Ó, pela seleção do Uruguai, Vinha, o Varela, o De La Cruz e o Arrascaeta, pela seleção do Chile, o Pulgar, pela seleção brasileira, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas. Então, vários desfalques no treinamento do Flamengo. E no dia 30 de março ou dia 31 vai ter esse primeiro jogo da final. É isso, galera. Apenas uma curtinha aqui para falar para os senhores sobre essa programação. Uma folga mais alongada, só que uma folga ali diante de uma semana que não vai ter jogos. A nação rubro-negra, Rossi bateu todos os recordes sobre não tomar gols embaixo da meta rubro-negra. Bateu o Cantarelli na década de 70, desde 1912, nenhum goleiro rubro-negro ficou tanto tempo sem tomar gol. O Rossi é destaque na Argentina, né? É um torcedor rubro-negro com atendimento VIP pelo Flamengo, né? Ele entra em campo, não precisa trabalhar, vê o jogo de graça, recebe salário e pode estar ali no meio de vários craques, né? Curtir a partida da melhor localização possível, que é de dentro do gramado. Então, apenas uma curtinha aqui. Parabéns não só ao Rossi, mas principalmente aos jogadores do Flamengo desde o ataque, porque uma defesa sólida, conforme eu sempre falo, é resultado ali de um time compacto, de um time que dá o primeiro combate lá no ataque, aí depois no meio do campo também tenta roubar a bola, aí depois vem os volantes, depois os zagueiros. Então, essa blitz toda faz com que o Rossi fique suave, tranquilo e favorável lá embaixo do gol, vendo a partida e sendo destaque na Europa, nos jornais argentinos. É isso, galera, pra cima deles, e o Mengão tá prometendo nessa temporada de 24. Valeu, nação rubro-negra, tenha uma semana abençoada, até a próxima e fui!